Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha, hoje nós vamos preparar, que estão pedindo bastante, esfirra um pouquinho menor, faça e venda. É aquele para você ganhar aquele dinheirinho extra, que isso é muito bom, tá? E aqui embaixo na descrição fica a quantidade de tudo assim exato para vocês, tá? Então já vamos direto à nossa receita. Então eu vou colocar aqui a farinha de trigo, aqui tem 500 gramas, tá? Então eu já coloco tudo, eu vou fazer na batedeira com aquele gancho para bater. Mas tudo que eu estou fazendo aqui, você pode fazer com a mão, tá? Que não tem problema. E 10 gramas de fermento biológico seco, que é mais prático, né? É um fermento que você compra, a validade dele é longa, não é mesmo? Então eu gosto assim de misturar com a farinha, o fermento, olha, tá? E aqui eu tenho uma colherinha de café assim de sal e uma colher de sopa de açúcar. Então vamos misturar tudo aqui. E agora eu vou colocar na batedeira e vou ligar ela na velocidade mínima e vou acrescentando água, acrescentando. Aqui tem uma xícara de chá e meia e as minhas xícaras são de 200 ml, são 300 ml de água, temperatura ambiente, tá? Então vamos abaixar e vamos ligar assim bem devagarinho e vamos acrescentando. A hora que já uniu a farinha assim, né? Nós vamos colocar o óleo. É óleo assim, aquele que você usa na sua cozinha, tá? Então você pode colocar todinha, que tem meia xícara de chá, tá? E aí vamos ligar devagarinho. Ó, pessoal, eu deixei batendo mais ou menos assim por uns 6 minutinhos, tá? E aí vai depender muito da sua farinha, tá? Você sempre tem um pouquinho de farinha a mais, porque a gente pode precisar até para abrir, tá? Então eu vou pegar um pouquinho da farinha e nós vamos colocar um pouquinho aqui no fundo dessa tigela, certo? E aí nós vamos colocar a nossa massa. Ela tá bem batida, mas ela é molinha assim mesmo, tá? Aí nós vamos pôr um pouco de farinha, joga ela aqui dentro, joga um pouquinho de farinha e limpa a tigela, porque aqui pode ter ficado até fermento, não é mesmo? E a gente precisa de tudo, ó. Olha quanto que foi. Aí você joga aqui dentro, ó, faz essa bolinha e vamos deixar descansando essa massa mais ou menos assim 30 a 40 minutos, vai depender da temperatura na sua cidade. Se tiver frio, demora um pouquinho mais, tá? Às vezes chega a demorar até 1 hora. E vamos deixar aqui, só que a gente tampa e vamos deixar a nossa massa descansando, tá? Enquanto a nossa massa fica descansando, nós vamos temperar a nossa carne, tá? Então aqui, olha, essa carne aqui é patinho, tá? Mas você pode usar aquele miolo de acém, que fica assim bem gostoso também, tá? Então eu vou colocar, aqui tem 400 gramas, eu vou colocar, olha, menos de meia colher de sopa, mas veja bem, essa daqui não é a medida, tá? Tá vendo? Olha, só um pouquinho de sal. Porque para vender a gente não pode usar muito sal, tá? E aqui eu tenho a pimenta síria, que ela dá um sabor, ela não é ardida. Fica assim um sabor incrível. E aqui é meia colherinha de café de coentro seco, tá? E a pimenta síria tem meia colher de sopa. Vou colocar um pouquinho de pimenta do reino. Aqui tem uma cebola média picadinha e 3 dentinhos de alho. Picadinho também. E já vou colocar também 50 ml de suquinho do limão, é o caldinho do limão, tá? É só isso mesmo, que é mais ou menos assim uma base de 2 limões já dá.
E aqui tem meia xícara de chá de salsinha com cebolinha bem picadinha. Vamos dar essa misturada em tudo. E agora, eu tenho 2 tomates sem semente. Por que eu tiro a semente? Que é para não ficar chorando água, não é mesmo? Cortadinho assim, pequenininho, tá? Então, nós vamos colocar ele tudo aqui dentro. E agora, você tem que colocar a mão, tá? Então, você vai fazer isso, olha. Você vai agregar tudo. Pode apertar bem mesmo, olha. Deixar bem agregado mesmo. Então, eu faço as minhas esfirras com a carne crua, porque fica maravilhoso. Aí o próprio limão já vai cozinhando, só que nós temos que drenar essa carne, ela não pode ficar aqui úmida desse jeito, certo? Aí eu coloco dentro de uma peneira, aí você vai falar, Dona Dirce, a carne vai ficar sem tempero. Olha, não fica. Experimenta fazer dessa maneira para você ver que sabor que fica, tá? E aí eu vou usar a mesma vasilha, olha. E vamos deixar aqui, olha, drenando esta carne. Enquanto a nossa massa está descansando, a nossa carne vai drenando. Depois eu vou mostrar pra vocês a quantidade de líquido que fica, tá bom? Que se a gente fizer dessa maneira, vai prejudicar a massa, tá bom? Aí eu já volto. Ó, pessoal, já descansou, olha que bonita que fica a massa, né? Tá vendo? Bem fofinha. E eu quero mostrar pra vocês aqui do recheio. Eu coloquei até uma tampinha em cima. Olha. Olha o que é líquido. Tá vendo? Então tudo isso daqui acaba prejudicando a nossa massa. Então eu vou descartar esse líquido e vou deixar direto aqui na peneira. Se tiver mais alguma coisinha, vai descendo, tá? Então agora, foi o que eu falei pra vocês, sempre tem um pouquinho de farinha, assim a mais, né? Pra gente enfarinhar aqui a nossa mesa, né? E vamos pegar aqui a nossa massa. Aí você vai falar, Dona Dirce, essas massas feitas com água, gente, é uma das melhores massas, tá? Ela fica bem leve mesmo. A espátula. Olha, eu vou cortar a metade, vou trabalhar só com a metade e a outra metade eu deixo aqui, mas nós vamos continuar, certo? Abrindo a nossa massa. Eu só vou deixar aqui reservada. Então, vamos colocar aqui a farinha de trigo e vamos usar assim um rolo pra gente abrir essa massa. Não é assim muito fina, que não pode, tá? Você vê que tá grudando, pode pôr mais farinha. E aí você vai abrindo, pode abrir retangular, da maneira que você quiser. Só que você vai ter que deixar assim sempre da mesma espessura, né? Ó, pessoal, eu estou cortando com esse aro aqui, que é próprio de cortar massa. Ele tem 10 centímetros, tá? Mas você pode usar uma tigelinha, o que você tiver na sua casa, tá? Você pode cortar que dá super certo. E deixa eu mostrar a espessura da massa, olha. Tá vendo? Não é muito fina, também não é muito grossa. A massa, você faz dela o que você quiser. Então, você corta aqui a massa, ó, tá vendo? Você pode fazer maior também. Eu vou passar para vocês o preço deste tamanho. Porque esse tamanho, as donas de casa gostam muito que você faz aquelas bandejinhas. Sabe aquelas bandejinhas assim que é de isopor? Você coloca lá dentro e as pessoas gostam. Você pode colocar meia dúzia. Você faz quantas você quiser. E aí você vai cortando. E o que sobrar aqui, olha, nós vamos juntar essa massa e fazer tudo de novo, tá? Você junta e faz abre a massa e faz as esfirras. Ó, tá vendo como é uma massa fácil? Ó, você vai juntando, ó, você faz tudo de novo. Então agora você vai colocar o recheio. Aqui tá caindo. Eu vou pegar, olha, essa quantidade aqui de recheio e vamos colocar aqui. Não precisa ter medo que não vai ficar cru mesmo. Você vê que ela tá quase cozida já, né? Aí você coloca assim essa quantidade e nós vamos fazer isso, ó. Você leva essa parte aqui, essa outra pra cá, olha, aqui.
E esta daqui, você leva pra cima, ó. Tá vendo? Fecha bem. Esta parte que tem as emendas, eu vou colocar pra baixo, ó. Tá vendo? Pra baixo. É só isso que eu vou fazer, ó. Eu vou colocar, você deu uma distância, mais ou menos assim, de uns 2 dedinhos de cada, tá? De uma distância de uma para outra, porque ela vai crescer um pouco aqui e também no forno, tá? E o que eu fiz nessa assadeira? Essa daqui é aquela de pizza, que eu gosto quando eu asso essas massas naquelas formas de pizza, que são mais baixinhas, né? E essa daqui era aquelas de 10 pedaços, mas você pode assar no que você tiver. Caso você não tenha essa de pizza, o que você faz? Você vai pegar a sua assadeira, a sua forma, e vai pôr ao contrário. Você vai passar óleo e enfarinhar, foi o que eu fiz aqui, tá? Como a minha é baixinha, eu vou colocar assim, porque se fosse na outra, eu já fiz muito na outra. Eu virava ao contrário e fica assim maravilhoso, tá? Então eu vou fazer em todas aqui e eu já volto. Pessoal, deram 29 esfirras, certo? Eu vou pincelar essa daqui que eu fiz primeiro. Então, o que aconteceu? Ela já, olha, já deu aquela fermentada. Essa daqui eu vou pincelar também, mas eu vou deixar ela aí. A hora que terminar de assar essa, eu coloco essa daqui no forno. O meu forno tem que estar bem quente, a 200 graus, certo? Ligar uns 10 minutos antes. Aqui, olha, eu tenho uma gema e coloquei uma colher de sopa de óleo. Foi o que eu fiz, foi só isso, tá? Então, a gente vai pincelar ela aqui e vai demorar, assim, para assar mais ou menos. Essa massa não é para demorar para assar. Falar, não, vamos pôr 180 graus. Ela não pode demorar, tem que ser rápido. É uma base no máximo 25 minutos, tá? Você vai perceber, ela vai estar douradinha em cima, você pode ficar tranquilo que ela vai estar assada. E mais um detalhe, tá? Você vai pegar a grelha do fogão e colocar no meio do forno. Não coloca muito embaixo, por quê? A gente não quer aquela casquinha muito escura embaixo. Então, esses tipos de salgados, sempre eu gosto de assar eles sempre no meio do forno, tá? Então, é só isso, as dicas mesmo. Pessoal, agora eu vou falar para vocês quanto que eu gastei para fazer essa receita de esfirra, né? Então, ela é um tamanho médio, né? Eu mostrei para vocês que é de 10 centímetros, certo? Que é um tamanho bom para dona de casa que vai fazer o lanche para as crianças, ou mesmo para ela que tomou um lanchinho. Ela não é tão grande e nem aquelas de festinha, certo? Então, o custo dessa receita foi R$34. Que bom, né? Eu consegui fazer 29 esfirra de 10 centímetros, né? Que eu fiz o corte com 10 centímetros. Cada uma delas saiu R$1,17. A sugestão de vendas seria R$3,50 a unidade. Cada uma, R$3,50. Agora, eu faria o seguinte, uma sugestão que eu vou dar para vocês, uma dica. Eu pegaria uma bandejinha, já está incluído o preço dessa bandejinha. Você colocaria 6 esfirras e você colocaria o preço de cada unidade R$3. Aí você faria 3 vezes 6, certo? Você colocaria o preço da bandejinha, que é mais fácil também você vender, que a dona de casa vai adorar. Ela vai falar, nossa, 6 esfirras, certo? Bom, na geladeira ela vai durar 3 dias, num recipiente tampado, nada de alumínio, na geladeira. Pode ele ser também congelado. Você vai assar, não deixa dourar tanto, você tira um pouco antes.
Aí você deixa esfriar, bem frio mesmo. Aí você vai fazer o seguinte, você vai fazer o congelamento aberto. O que é o congelamento aberto? Você vai pegar uma assadeira, você vai colocar assim tudo, não deixar uma grudar na outra. Deixa pelo menos 24 horas, ficar bem durinho. Aí você vai colocar dentro da bandejinha, fechar com o plástico, o filme. A durabilidade é 3 meses, tá? E aí a hora que a pessoa for servir, ela vai colocar no forno ou vai pegar cada unidade, embrulhar num papel toalha e colocar no micro-ondas, assim, tipo 1 minuto em cada esfirra, tá bom? Essa foi a sugestão. Agora, na geladeira eu também acho muito interessante, porque é fácil da pessoa também não tá congelado, ela já vai aquecendo, ou você mesmo pode fazer já quentinho para ela, tá? E nunca tampar nada que esteja morno, quente. Por quê? Porque vai suar. Aquela água, daquele suorzinho, é aonde vai provocar estragar o seu produto, vai alterar o sabor, um monte de coisa, tá bom? Olha, pessoal, boas vendas para vocês, tá? E bastante sucesso mesmo, tá bom?